Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes, a graça e a paz de Jesus. Muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui na hora do seu almoço, com mais uma edição do nosso programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui para aprender mais e mais desse Deus maravilhoso. Não esqueça que esse programa vai ao ar sempre de segunda a quinta-feira, nesse horário do seu almocinho, aí de meio-dia até as 2 da tarde. E se você, por acaso, deseja escutar de novo algum programa, ou ver ou escutar um programa que você perdeu, então é muito interessante você saber que nós agora estamos com a nossa página no Facebook, www.facebook.com/Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então, lá você vai poder entrar na seção de vídeos e lá então você vai encontrar toda a nossa programação. Desde que nós começamos aqui na rádio, são assim mais de 100 programas que você vai poder ouvir, você vai poder refletir sobre a palavra de Deus e você vai poder aprender um pouco mais também. Então isso é muito bonito, é muito poderoso nas nossas vidas, né? Nós podemos ter hoje um recurso tecnológico como esse da internet que nos permite de maneira tão simples, né? Tão direta, a partir de um smartphone, a partir de um tablet, de um computador, nós podemos também ouvirmos essa programação, fica lá tudo preservado e é muito bom, não é? Além da rádio, que já é um componente espetacular, temos aí então a internet nos abençoando. Então vejam como Deus é bom, né? Deus ele coloca ferramentas tecnológicas nas nossas mãos, né? Ele abre espaços, tudo isso, queridos, ele faz por amor a você e a mim. Tudo isso ele faz porque Deus é um Deus presente na nossa vida, é um Deus que tem interesse no nosso caminhar, tem interesse em tudo que acontece conosco. Jesus ele chega a dizer que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, né? Que nada acontece conosco que não seja do conhecimento de Deus e onde ele não esteja no controle pleno. Então, vamos sempre nos lembrar disso, que Deus está sempre ali, pronto para agir, pronto para derramar a sua misericórdia na nossa vida, e ele só não age mais na nossa vida, muitas vezes porque nós não o convidamos para entrar na nossa vida. E como Deus é um cavalheiro, né? Ele realmente bate a porta, né? O Senhor Jesus na palavra ele diz: eis que estou à porta e bato, se me abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus nos convida a entrar na nossa vida, né? Ele bate a nossa porta, mas cabe a nós permitirmos ou não essa entrada, não é? Então hoje, dentro desse nosso assunto de hoje, nós vamos falar a respeito, queridos, da importância de você conhecer toda a Escritura, toda a Palavra de Deus, de você se esforçar em conhecer a Deus, para que você não caia em armadilhas
que muitas vezes utilizam a palavra de Deus. É interessante como Satanás, o diabo, né, o nosso inimigo, ele utiliza de fato a palavra de Deus muitas vezes para tentar nos enganar. Como? Fazendo uma interpretação falsa da palavra, pegando um versículo isoladamente e transformando isso numa doutrina que logo em seguida vem uma explicação na palavra, mas ele omite essa explicação. Então, assim, estratégias que o inimigo usa, muitas vezes afirmando para você assim, olha, tal coisa tem na Bíblia. E aí você, na boa vontade, você vai e acredita, sem conferir, né, que aquela doutrina, aquele ensinamento tem, na verdade, na Bíblia ou não tem. Então, é muito importante que você tenha o domínio das Escrituras para que você não seja levado, não é, por esses, como dizia o apóstolo Paulo, por esses ventos de doutrina, ou seja, por esses ventos de ensino que estão fora do que Deus tem guardado, do que Deus tem revelado para aqueles que querem buscá-lo. Então, é muito importante, dentro desse contexto, que você considere que a sua dependência em termos de ensino deve estar baseada apenas em duas coisas. Primeiro, na palavra de Deus, porque Deus ele já teve esse trabalhão enorme de, ao longo de 1500 anos, inspirar cerca de 40 escritores, homens e mulheres, para escrever 66 livros que formam a Bíblia. São 39 livros no Velho Testamento, a Velha Aliança, e 27 livros no Novo Testamento, a Nova Aliança. O que mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento? A chegada de Jesus na Terra, o Verbo de Deus, o Deus, a Palavra, o Verbo, a segunda pessoa que compõe as três pessoas que formam esse Deus plural, veio e se fez carne e habitou entre nós e veio pagar o preço pelo nosso pecado. Então, lembre-se que com a chegada desse Deus maravilhoso aqui na Terra, se fazendo carne, pagando o preço, morrendo, ressuscitando e subindo aos céus, então foi decretada, foi selada, foi celebrada a nova aliança. Então, Deus ele gastou todo esse esforço, ele investiu esse esforço para nos presentear com o que hoje nós chamamos a Bíblia, as Escrituras. Então, tem que ser, queridos, deve ser a nossa regra de fé, ou seja, a nossa regra daquilo que a gente crê e também a nossa regra de conduta, né? Porque o próprio Jesus nos adverte que não adianta a gente ouvir a palavra de Deus sem praticar. Porque quando a gente ouve sem praticar, é como se a nossa casa, a comparação que Jesus faz é que a nossa casa é como se ela estivesse firmada na areia, né? E aí vem o vento, vem os rios, vem a chuva, o rio transborda e aquela casa então é derrubada. Então a gente deve ouvir a palavra de Deus sim, como você está fazendo hoje aqui no programa, mas deve praticar também, porque aí a nossa casa ela estará então firmada na rocha, que é a Jesus, ou seja, a prática da palavra de Deus é que vai levar a nossa casa a estar firmada na rocha. Então, isso é realmente espetacular. Então é importante nós nos lembrarmos disso e termos esse domínio da palavra. Então eu falei que a gente deve se firmar em duas coisas, na palavra de Deus, sim, e também no mover do Espírito Santo. Não vamos esquecer dos nossos programas anteriores, onde a gente viu na Bíblia que Jesus ele disse, olha, eu vou morrer na cruz, vou ressuscitar, vou passar um tempo com vocês ainda em carne, mais 40 dias, depois eu vou para o Pai. E aí os apóstolos ficaram tristes, mas Senhor, como é que a gente vai ficar aqui?
E Jesus então explica, olha, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou enviar em meu lugar para dirigir a igreja o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus. Então é Ele hoje quem dirige a igreja. É Ele, por exemplo, que está dirigindo, inspirando o nosso tema de hoje aqui, o tema dos outros irmãos e irmãs que estão falando da palavra de Deus aos 4 cantos aí do mundo, né? Aqui na rádio, na internet, nas televisões, nas igrejas, nas rádios, em todos os cantos do mundo, onde tem um servo e uma serva de Deus pedindo ao Espírito Santo direção e inspiração, ele é fiel para derramar e para dirigir aquela pessoa conforme a vontade de Deus. Então você vai ver isso bastante se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento, que é exatamente esse momento que acontece logo após a ressurreição de Jesus, quando Jesus então passa os 40 dias, já tendo ressuscitado, com os apóstolos ali junto, depois ele sobe aos céus, e ali você vê o Espírito Santo sendo derramado em cada um dos apóstolos. E ali, a partir daí, você vê o Espírito Santo dirigindo a igreja, orientando, avisando quando tinha algum perigo, falando ao coração quando havia alguma doutrina falsa, algum ensino falso, alertando os apóstolos. Tem livros na Bíblia, por exemplo, o livro de Judas, que é um livro curtinho do Novo Testamento, ali apenas um capítulo. É um livro quase todo dedicado ao combate da fé. Ele ali alertando aos irmãos, dizendo, olha, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com as coisas que são ensinadas diferente do que está na Bíblia. É importante ali guardar as Escrituras. O apóstolo Paulo chama a atenção da prática da sã doutrina, não é? Tudo isso a gente vai ver aqui na palavra. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, olha, ainda que eu apareça aqui de novo, pregando uma palavra diferente dessa que eu estou pregando, não me escutem, que eu seja maldição. Ele diz isso, olha que coisa. Ele chega a dizer, ainda que um anjo apareça para vocês, pregando uma palavra diferente dessa que eu estou pregando agora, que seja maldição também. Então, veja a importância da gente conhecer a palavra, né? De estar alicerçado na palavra de Deus, para não ser levado para lá e para cá por um ensino diferente do que está na Bíblia. Com isso a gente não quer dizer que as pessoas que ensinam diferente do que está na Bíblia são pessoas mal intencionadas, não. Na maioria das vezes são pessoas que querem o nosso bem, mas são pessoas que não conhecem a palavra, que também foram enganadas em relação à palavra e ficam então reproduzindo esse engano, não é? Pensando, acreditando de verdade que estão abençoando vidas. Então é muito importante nós estarmos ligados na palavra de Deus, tá bom? Eu vou trazer isso para vocês. Eu queria que você, se você tiver aí a sua Bíblia agora, se você puder abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo. É muito bonita essa carta, muito bonita. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o nome do livro é 2 Timóteo, Novo Testamento, né? Você já sabe, vai lá na página de índice da sua Bíblia, pega lá no Novo Testamento, 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, para você anotar no seu caderninho também. 2 Timóteo 3, a partir do 14. É interessante porque Timóteo era muito querido do apóstolo Paulo. Era um jovem pastor e que Timóteo cuidava como se fosse seu próprio filho. Ele não era filho de sangue de Paulo, mas Paulo considerava ele como um filho praticamente. E aqui nessa carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo vai então ensinando a Timóteo, mostrando aqui a Timóteo as coisas
como ele devia se comportar, orientando ele como um pastor jovem, não é? Como é que ele deveria se conduzir como pastor. E nesse trecho, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo começa a comentar com Timóteo sobre a inspiração que há nas Escrituras, na Bíblia, e sobre o valor e a utilidade das Escrituras na nossa vida. Então, veja como é importante isso na minha vida e na sua. Diz assim a palavra de Deus: tu, porém, Paulo falando para Timóteo, né? E aí considere que Paulo está falando para mim e para você também, hoje. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha aí. Então o apóstolo Paulo já começa orientando, né, o Timóteo, dizendo: olha, fique firme nos ensinos da Bíblia, né? Cuidado para você não ser levado para um ensinamento fora do que está na palavra de Deus. E aí no versículo 15 ele diz, lendo o final do 14, né? Sabendo de quem o aprendeste, e que, no 15, desde a infância sabes as sagradas letras. Olha, Timóteo estudava a Bíblia desde pequeno, né? Que bonito. Continuando aqui, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que bonito aqui, né? O apóstolo Paulo falando aí da importância de Timóteo permanecer naquilo que ele havia aprendido nas Escrituras, né? E aí no verso 16, o apóstolo Paulo ele explica para a gente qual é a utilidade das Escrituras, da Bíblia, e como ela chegou até nós. Veja que versículo poderoso, 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha aí. Então ele está aqui afirmando, né, declarando que ele escreveu essas linhas aqui, porém houve uma inspiração divina, né, uma inspiração de Deus, para que essa mensagem de Deus pudesse chegar até nós, né? Glória a Deus por isso. Então ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para, aí ele vai dizer para que serve a Bíblia: útil para o ensino, para nos ensinar as coisas de Deus, para a repreensão, a Bíblia também é útil para nos repreender, para mostrar o que a gente está fazendo de errado. Seguindo aqui, para a correção, olha aí, a Bíblia também é útil para corrigir o nosso procedimento, porque, olha, Deus como o Pai perfeito que é, qual é o pai que não quer corrigir o seu filho, né? Sua filha, que não quer dirigir para a bênção, né? O seu filho. Então, seguindo aqui, para a correção, para a educação na justiça. Olha, para que a gente aprenda na justiça de Deus, para que a gente seja educado na justiça, para que a gente cresça e aprenda como é a justiça de Deus. Como foi a justiça de Deus? Foi Deus ter vindo à Terra, Jesus Cristo, o Verbo, segunda pessoa que compõe esse Deus composto de três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você tem dúvida sobre esse tema, não é? Dos três, da Trindade, você então pode ir na nossa página do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Lá você vai encontrar os programas que falam sobre quem é Jesus. Ali você vai entender direitinho que Jesus é Deus também. Então, Jesus ele veio, na verdade ele se chamava Verbo, Palavra de Deus, né? Veio à Terra, foi dado a ele esse nome de Jesus, né? E aí, qual foi a justiça de Deus? Foi se oferecer para pagar o preço do pecado no nosso lugar. Então, a Escritura é útil para a educação na justiça, para que a gente conheça essa maravilha da justiça de Deus, né? Que Jesus fez por nós.
E aí segue, a fim de que, olha aí, para que serve a Escritura? A fim de que, ou seja, para que o homem de Deus, olha, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, vejam aí a maravilha da palavra de Deus na nossa vida, da gente conhecer e dominar essa palavra, né? Porque dominando nós estaremos então perfeitamente habilitados para a obra de Deus, né? Então, queridos, eu queria chamar a sua atenção para isso, porque se você conhece bem a palavra de Deus, então você não será enganado, não é? Por algum ensino que não é o ensino, não é? Que vem de Deus. Então é muito importante que você esteja atento a isso, porque o que nós estamos vendo hoje em dia é que as pessoas muitas vezes estão se apressando a dizer logo é santo, é de Deus, não é? E a palavra de Deus, ela nos adverte a respeito disso. A gente não ser assim, aquele tipo de pessoa que para tudo a gente diz amém. Para qualquer palavra que alguém lança, uma instrução, um ensinamento, você já vai logo dizendo amém, já vai logo dizendo, oh, isso é de Deus, isso é de Deus, Deus está mesmo no controle, Deus está mandando isso. Cuidado, queridos, é importante você conhecer a Escritura para você saber avaliar se aquele ensinamento está de acordo com as Escrituras ou não está de acordo. Então, as próprias Escrituras, elas nos advertem para a gente não se apressar, para a gente não ir logo dizendo amém. Não é? É até hoje eu até estava comentando com uma irmã querida a esse respeito, que até a gente, por frequentar a igreja, a gente tem quase que uma reação imediata em dizer amém, não é? Muitas vezes, quando estamos ouvindo uma pregação, muitas vezes o pregador está falando alguma coisa e fala, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, amém? Aí você, amém? E se aquilo, amém? Amém. Então, a gente é quase que condicionado por esse hábito, né, de dizer amém muitas vezes, dizer glória a Deus muitas vezes, a já responder de pronto. Não é? Claro que nas pregações é muito comum que ali está sendo pregada a palavra de Deus, então dá mesmo aquela vontade de dizer amém, mas às vezes é aquele amém que vem do coração mesmo, né? Aquela palavra que queimou o seu coração e você sentiu o Espírito Santo confirmar aquilo no seu coração. Você está com a palavra de Deus aberta, acompanhando aquela palavra, o Espírito Santo testificando ali no seu coração que é aquilo ali mesmo. Mas às vezes não é assim. Às vezes a gente diz amém por dizer, no automático, né? E aí é que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado porque nem sempre essa maneira de falar ocorre só na igreja. Na igreja também é importante nós verificarmos, né, se tudo está de acordo com a palavra. Afinal de contas, é por isso que nas igrejas evangélicas todos os pregadores sempre pedem que as pessoas levem suas Bíblias, né, que abram suas Bíblias naquele determinado livro, naquele determinado capítulo e versículo, justamente para que você acompanhe, para que você confira e tenha certeza daquela comunicação, daquela mensagem de Deus para você. Mas muitas vezes na rua, nós também encontramos no trabalho, na família, na rua, pessoas que vão falando assim, não é? Convencendo e falando amém, amém, e aí você vai amém, e de repente você está concordando, você está dizendo assim seja, é o significado da palavra amém. E você de repente não tomou cuidado de parar e conferir nas Escrituras, né? Então é muito importante que a gente esteja atento para isso. Eu vou mostrar para vocês uma referência bíblica que exatamente vai nos alertar sobre esse cuidado.
Olha que bacana, você vai abrir a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, que tem verdadeiras joias, pérolas preciosas aí, joias muito preciosas de sabedoria de Deus. Então lá no livro de Provérbios, no Velho Testamento, lá no capítulo 20 e no versículo 25, diz assim a palavra de Deus, para você anotar, Provérbios, capítulo 20, versículo 25, diz assim, vou ler para você. Laço é para o homem, olha aí, hein? Laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo. Olha aí. Vou repetir. Laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo. Depois o versículo segue dizendo, e só refletir depois de fazer o voto. Então, muito cuidado, porque a gente tem essa mania realmente de a gente vai ouvindo, está ali no ambiente, tem irmãos falando, tem alguém falando, e a gente vai no embalo e vai, é santo, é isso mesmo, isso é de Deus, eu vou fazer assim e tal. Não esqueça que o mesmo Espírito que fala ao coração do seu irmão, que está pregando a palavra, vai testificar também no seu coração que aquela é a vontade de Deus e que tudo isso tem que estar embasado nas Escrituras. Não esqueça que não adianta só o mover do Espírito sem que aquilo esteja com base na Bíblia, porque jamais o Espírito Santo vai se mover no seu coração para te levar a fazer algo que vai contra a palavra de Deus. Então é lógico que aí esse mover não é do Espírito Santo. É um engano que está no coração da pessoa. Então, é muito importante você estar atento para isso que nós estamos falando, não é? Para isso que Deus está derramando na sua vida. Não se apresse a dizer, não diga, vou dizer com as palavras de Deus em Provérbios 20, 25. Laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo. Então, muito cuidado com isso. E mais, lembre-se que quanto mais você aprender da palavra de Deus, mais difícil vai ser você cair numa cilada, numa falsa doutrina, num falso ensino. Por isso que é importante você ter como meta, o mais rápido possível, você conseguir completar a sua leitura bíblica. Você realmente, uma dica que eu dou, começar pelo Novo Testamento, comece lá pelo livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, vá lendo todos os livros, um depois do outro, lendo ali 1 ou 2 capítulos por dia, refletindo, parando para pensar. Se não entender direito, pergunte a um irmão, ao seu pastor, ou a um professor da escola dominical, ou a um irmão maduro na fé. Mande a sua dúvida pelo Facebook, aqui do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Busque direção para você entender, não deixe a dúvida ficar, mas é importante que você siga lendo a palavra de Deus, que você complete a leitura do Novo Testamento e, encerrada essa leitura, você retorne ao Velho Testamento a partir do livro de Gênesis e vá cumprindo toda a leitura até Malaquias, até o último livro do Velho Testamento. Se você ainda não completou essa leitura, mas não é uma leitura correndo, desembestada, sem prestar atenção, né? É uma leitura que você vai parar, vai refletir, vai ver, vai deixar o Espírito Santo falar com você. Olha, eu lhe garanto que é uma jornada, ouvinte, espetacular. Você vai ter dias maravilhosos na sua vida. Então veja, aquele pão diário é bacana, que tem aquelas mensagens, não é? Que vem a cada dia. Você ouvir aqui o nosso programa de rádio é bacana, que a gente vai ensinar para você. Ouvir os outros irmãos e irmãs
que também pregam aqui na rádio, em outras rádios, na televisão, na igreja, é muito bom. Frequentar a escola dominical é fundamental, participar do discipulado, mas nada disso está completo se você não faz a sua leitura bíblica sequencial. Atenção, hein, queridos? A leitura bíblica é sequencial. Não é aquela leitura de caixinha de promessa que você fecha assim a Bíblia e fala: Senhor, fala comigo. E aí abre a Bíblia para ver onde é que cai. Não é esse tipo de leitura que eu estou falando. Estou falando a leitura que vai fazer com que você conheça e domine essa palavra para seguir o conselho do apóstolo Paulo, né, dirigido pelo Espírito Santo para Timóteo, para que ele dominasse aquela palavra, as Escrituras, porque as Escrituras são úteis para o ensino, para a repreensão, né, para a correção, para a educação na justiça, para que todo homem ou mulher de Deus, né, seja habilitado, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, não deixe, se você ainda não fez essa leitura, faça. Siga 1 ou 2 capítulos por dia na sequência, para você entender o que acontece. Vá pelo Novo Testamento e depois volte para o Velho. E se você já fez, faça de novo. Faça outra vez. Vá seguindo nesse caminho, nessa leitura, que aí você vai dar oportunidade para o Espírito Santo de Deus te dirigir, para Deus falar com você, te revelar as maravilhas dele e te dirigir nessa vida aqui na Terra. Amém? Tá bom? Olha eu falando amém, tá vendo? Que nem a gente tem esse hábito. Então, glória a Deus por essa palavra. Daqui a pouquinho, então, a gente volta e eu vou trazer mais referências bíblicas para vocês sobre essa questão da importância de nós dominarmos a palavra de Deus, tá bom? Então, fique na paz e na graça de Jesus. Vá aproveitando esses louvores maravilhosos que vêm agora, vá adorando a Deus. Daqui a pouquinho a gente volta. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, estamos de volta, queridos, para o segundo bloco do nosso programa, Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e você está ouvindo essa programação trazida pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então nós estamos hoje falando de um tema muito importante, que é a necessidade de você conhecer bem, dominar as Escrituras, para que você não caia, não seja enganado por um falso ensino, por uma falsa doutrina. Nós vimos aqui no primeiro bloco do nosso programa a importância de você realmente conhecer as Escrituras, porque elas são úteis
para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E para que a gente seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí nós vimos que, através desse conhecimento das Escrituras, realmente a gente consegue identificar com a direção do Espírito Santo, com o que está escrito na Bíblia, quando acontece uma falsa doutrina, um falso ensino, algo que a pessoa que está falando é até bem intencionada, mas não está de acordo com o que está na Bíblia. Então, eu disse a vocês no bloco anterior que nós íamos ver mais um versículo, mais um conjunto de versículos que dá suporte a isso que eu estou falando para vocês. E é interessante que a gente vai ver de novo lá em 2 Timóteo, onde nós estávamos no primeiro bloco do programa. Então, abra lá sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 14. E é espetacular isso porque, relembrando, né, como falamos no primeiro bloco, o Timóteo era um jovem pastor, né, que o apóstolo Paulo tinha um carinho todo especial, o tratava como um filho, né, era um filho na fé, e o apóstolo Paulo então ensinava e recomendava pelo Espírito Santo como aquele jovem pastor deveria se comportar. E esse trecho, você já conseguiu aí bem? Está lá no Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. Nesse trecho, justamente o apóstolo Paulo está falando com Timóteo a respeito das falsas doutrinas, dos falsos crentes. Olha, falsos, o que é doutrina? Você já sabe que doutrina é um ensino, né? Então, falsa doutrina seriam os falsos ensinos, né? E os falsos crentes, quer dizer, as pessoas que estavam ali, talvez até infiltradas pelo inimigo, né? Usadas pelo inimigo para bagunçar o ensino que Jesus tinha deixado ali com os apóstolos, que as Escrituras tinham deixado com as pessoas que estavam crendo, né? Então, esse trecho, ele diz exatamente isso, como tratar as falsas doutrinas, os falsos ensinos, né? E como corrigir essas questões. Então, olha que orientação maravilhosa aqui que o Espírito Santo nos dá através do apóstolo Paulo. Então, 2 Timóteo 2, capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim: recomenda estas coisas, Paulo falando para Timóteo, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então olha que importante aqui. O apóstolo Paulo, primeiro, ensinando Timóteo, olha, evite você ficar em discussões, né, com outras pessoas na frente de ouvintes, porque essas discussões, segundo o apóstolo Paulo aqui, para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes, ou seja, não se aproveita você ficar em debate, não é assim, não concordo, isso e aquilo e tal, porque essas discussões só vão confundir a cabeça de quem está ouvindo. Veja que bacana. Então, pastor, o que é para eu fazer? Então, vamos seguir aqui a orientação, né? No versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha aí. Então, tá aí o segredo, não é? Se você maneja bem a palavra da verdade, e se você procura ter uma vida de santidade com Deus, para que você não venha se envergonhar de alguma coisa, então você estará bem equipado para esse tipo de, digamos assim, de bom combate, né? Para que você possa ajudar também aquela pessoa que está trazendo aquele falso ensino. De repente, uma pessoa bem intencionada que apenas está sinceramente enganada, não é? Como nós dizemos
A pessoa está sendo sincera, mas acredita mesmo naquilo, mas não conhece a parte da Bíblia que justamente tira a base daquilo que ela está falando. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Quer dizer, procura ter uma vida, claro, a gente acaba pecando, acaba escorregando, corre, vai para os pés do Senhor para pedir perdão, né? Já confessa logo, já recebe o perdão, procura não repetir, procura ter uma vida reta na presença de Deus, mas o mais importante aqui, que maneja bem a palavra da verdade. Então, alguém que conhece as Escrituras, para que com doçura você possa ensinar e mostrar nas Escrituras para aquela pessoa onde está aquele fundamento que ele ensina. E aí deixa que o Espírito Santo vai fazer o trabalho, vai fazer o convencimento daquela pessoa. Não queira você, meu querido, convencer aquela pessoa por força ou por violência, por falar mais alto, por ser mais eloquente, por falar sem parar e não deixar a pessoa falar. Eu sei que às vezes você faz isso com boa intenção, que você quer que aquela pessoa seja abençoada. Só que não esqueça que quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu nem você. Não é pelo nosso muito falar, não é pela nossa insistência, nem pelo falar mais alto, não é? Então maneje bem a palavra, derrame a palavra na vida daquela pessoa. Se hoje você tem uma facilidade tecnológica maravilhosa, que são os telefones inteligentes, né, os smartphones, os tablets, né, onde você pode ter ali a Bíblia eletrônica, você pode procurar por uma palavra com muita facilidade. Então use esses benefícios que Deus permitiu que nós tivéssemos hoje para você encontrar facilmente um versículo, uma coisa que você sabe que está na Bíblia, mas não lembra bem onde é. E aí, de tanto você utilizar um ou outro versículo que o Espírito Santo vai trazer na hora, você vai acabar guardando na sua memória, né? Porque a gente fica ali usando aquilo várias vezes, acaba guardando, né, na memória. Então é assim que a gente deve reagir, né, e orientar, né? E aqui no 16 o apóstolo Paulo dá assim um arremate, porque ele diz: olha, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, evita os falatórios inúteis e profanos, né? Aquelas discussões, aquelas brigas. Você está errado, você vai para o inferno pensando assim, tal. Não tem nenhum proveito, como ensina aqui o apóstolo Paulo. Agora, o que tem proveito é você conhecer a palavra, primeiro para abençoar a sua vida, a vida da sua família, da sua casa, e segundo para abençoar as outras pessoas que o Espírito Santo vai colocar na sua frente. Então, chato isso aconteceu comigo algumas vezes ao longo da caminhada com Jesus, e me fez ficar muito chateado comigo. Quer dizer, algumas vezes aconteceu no passado que o Espírito Santo criava uma oportunidade com alguém, trazia alguém, né, fazia alguém comentar alguma coisa da sua vida, e aquilo pedia realmente a ministração de uma palavra de Deus, e eu, como estava no começo, ainda não conhecia bem a palavra, me enrolei todo, não sabia onde era, onde é que tinha tal versículo e tal. Então, sabe que aquilo, queridos, me incomodou e eu fiquei chateado. Poxa vida, eu não posso, quanto antes eu tenho que conhecer essa palavra para poder ser um instrumento nas mãos do Senhor. Na hora que Ele trouxer alguém e derramar direção sobre mim, para aquela pessoa, eu tenho que fazer a minha parte também. Eu tenho que ler a Bíblia inteira, que refletir, que buscar o Senhor entendimento para poder ser usado nessa ferramenta na mão do Senhor. Então, faça isso também. Foi isso que
me estimulou, não é? Além da curiosidade, além do desejo de saber mais do Senhor. Mas então, quando eu vi essa pregação pela primeira vez, né, isso me tocou profundamente, né? Diz aqui: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É a Bíblia, não é? São as Escrituras. Então vamos investir, queridos. Olha, você não tem nada mais importante para fazer nessa vida do que conhecer a palavra desse Deus maravilhoso que te criou, esse Deus maravilhoso que quer participar da sua vida. Sabe? Mas eu não tenho tempo, mas eu estou estudando outra coisa. Ponha Deus em primeiro lugar. Não esqueça do que Jesus falou, não é? Jesus disse: olha, todos os mandamentos eu vou resumir em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, queridos, significa você colocar prioridade nas coisas de Deus, né? Você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, invista mesmo tempo. Invista tempo para que você aprenda a palavra de Deus. Ouça os programas de rádio como esse aqui, dos irmãos e irmãs que também pregam aqui na rádio, na televisão, em outras rádios. Sabe? Dedique tempo, faça tudo que a sua igreja oferece. Não perca mesmo, sabe? Participe. Se tem escola dominical, vá. Não tenha vergonha de ir. Se tem discipulado, faça. Se tem curso de teologia, faça. Se não tem, procure fazer. Sabe? Invista no conhecimento da palavra de Deus, porque não tenha dúvida que ela vai trazer maravilhas para a sua vida, viu? Que isso vai ser bênção para você, para toda a sua casa, e realmente com isso você vai ficar imune ao que aconteceu aqui com os irmãos, por exemplo, que moravam na Galácia, que eram os Gálatas. Se você abrir aí a sua Bíblia, lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, vai lá, livro de Gálatas, capítulo 1 é Novo Testamento. Gálatas, você vai lá no índice, né, da sua Bíblia, já sabe a dica espiritual, né? Vai lá, vê lá em que página começa o livro de Gálatas, Novo Testamento, vai no capítulo 1, no versículo 6. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai estar puxando a orelha aqui dos Gálatas, das pessoas que moravam na Galácia. Olha só o que ele está dizendo, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Diz assim o apóstolo Paulo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha aí. Os Gálatas estavam sendo... Paulo foi nessa cidade, nesse local, pregou o evangelho, mas os Gálatas estavam sendo levados por outro evangelho, que não era aquele que Paulo tinha pregado. Olha só o que Paulo diz: então admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha aí. Você pensa que isso é coisa da modernidade? Não é não. Na época lá do apóstolo Paulo, logo após a presença aqui na terra em carne de Jesus, já tinha gente no meio lá dos Gálatas perturbando os Gálatas, como diz o apóstolo Paulo aqui. Alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quer dizer, o que é perverter alguma coisa? É descaracterizar, é desviar, né? É tirar as características originais, verdadeiras, né?
Então, no versículo 8, o apóstolo diz assim, o apóstolo Paulo: mas, ainda que nós, olha a força desse versículo, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Olha, sabe que anátema, querido ouvinte, anátema é maldição, seja maldição. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, mas ainda que nós, ainda que ele mesmo, Paulo, ou mesmo um anjo, ainda que um anjo apareça vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além, quer dizer, que não fique apenas no que prega a Bíblia e que acrescente coisas, que vá além do que vos temos pregado, seja maldição, seja anátema. Olha aí. E aí ele repete no versículo 9: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja maldição. Eu acho muito interessante e bonito esse trecho, porque o apóstolo Paulo diz assim: ainda que um anjo venha pregar um evangelho diferente. Veja que ao longo da história do ser humano, especialmente no século XIX, nos anos 1800 e pouco, ao longo do século XIX, teve várias pessoas que eram pessoas que liam as Escrituras, que praticavam a fé baseada nas Escrituras, mas essas pessoas disseram que receberam a visita de anjos, e esses anjos disseram para essas pessoas: olha, a Bíblia está errada, eu vou revelar para você uma nova Bíblia, você escreva aí novos livros que eu vou revelar para você. Esses anjos disseram para essa pessoa: olha, para esse grupo de pessoas, os ensinos até agora estão errados, vou usar você para reformar a igreja, para mudar os ensinos. E essas pessoas, queridos, acreditaram nesses anjos e acabaram criando novos livros além da Bíblia, novos ensinos, muitos deles indo contra o que a Bíblia diz, e, por incrível que pareça, fundaram grupos enormes que hoje são gigantes em vários lugares do mundo e que hoje levam milhões de pessoas a praticarem coisas contrárias ao que a Bíblia diz. Você veja, né? Um movimento que nasceu de um homem ou de um pequeno grupo de homens que receberam a visita desse tal anjo. Então veja aqui como é sério esse negócio que o apóstolo Paulo falou, que diz: olha, ainda que um anjo apareça para você do céu e que pregue um evangelho que vá além do que eu tenho pregado, como Paulo disse, ou seja, que vá além do que está na Bíblia, seja maldição. Então, infelizmente, esses irmãos queridos, eles não tiveram essa sabedoria de conferir aquele ensino que o tal anjo estava dizendo e de mostrar para o anjo: olha, não, seja maldição, porque você me trouxe uma mensagem que vai contra o evangelho de Jesus que está na Bíblia. Jesus disse, além dessa passagem com Paulo, no livro de Gálatas, Jesus diz lá em Apocalipse que não pode ser acrescentado, nem mudado, nem um pingo no i, nem um pingo no j, nem uma vírgula dessa palavra. E aquele que fizer isso receberá grande repreensão e maldição da parte de Deus. Então, só que, queridos, se você não estiver com conhecimento da palavra de Deus, como você vai poder refutar esse falso ensino, né? Essa falsa doutrina? Acaba acontecendo com a maioria das pessoas é que elas acabam indo como se fossem ovelhinhas enganadas pelo lobo e vão então indo atrás desses falsos ensinos. Então tome muito cuidado, se apresse. Se você ainda não leu a Bíblia inteira, tome isso como principal objetivo da sua vida a partir de hoje.
Não tem nada mais importante na sua vida. Ah, pastor, eu estou estudando para o concurso público, eu estou estudando para o vestibular, eu estou estudando para o Enem. Olha, nada é mais importante do que você completar esse ensino bíblico. Faça seus estudos das outras coisas, mas não deixe de ler a Bíblia todo dia na sequência. Não é pão diário, não é devocional, não. Pão diário e devocional são coisas a mais que a gente faz. Mas você precisa ler a Bíblia em sequência para você poder completar toda a leitura bíblica do Novo Testamento depois do Velho. E se você já fez isso, repita, não pare, para que você esteja sempre afiado, como disse a palavra de Deus, para que você maneje bem a palavra da verdade. Amém? Então, que tal? Vamos fazer esse propósito juntos aí? Então, vamos orar agora diante do Senhor, para que Ele te dê direção, entendimento, força e coragem e ousadia para você completar esse propósito. Amém? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós entramos, Paizinho, na Tua presença. Ô Paizinho, é tão bom falar da Tua palavra, é tão gostoso ler a Tua palavra, é tão bom ministrar a Tua palavra, é tão bom receber a ministração da Tua palavra, Pai. Porque todos nós, Senhor, como o Senhor disse e nos revelou, todos nós temos um dia que somos ovelha, no outro dia nós somos pastores, no outro dia nós somos sacerdotes, porque assim o Senhor nos prometeu lá no livro de Hebreus, que nós somos reis e sacerdotes. Quer dizer, o Senhor nos usa um dia para ministrar a palavra para um irmão, para uma pessoa que ainda não te conhece, e logo em seguida o Senhor usa alguém para ministrar sobre a nossa vida. E é tão bom isso, Pai. É tão bonito a gente ser parte do corpo de Cristo. É tão bom saber, Pai, que só existe um cabeça nesse corpo e o nome dele é Jesus Cristo. Todo o resto, todos nós somos corpo. A gente fala pastor Gilberto Costa, pastor fulano, mas, Senhor, isso é apenas um reconhecimento, não é, de algumas pessoas que reconhecem na gente alguém que ministra alguma direção baseada na palavra de Deus. Mas isso não quer dizer diferenciação nenhuma, pelo contrário, porque não há pastor que não seja ovelha também, porque todos nós temos um pastor sobre a nossa vida para nos orientar, temos um irmão com quem a gente compartilha as nossas coisas, o que queremos, as nossas direções, com quem compartilhamos pedidos de oração. E sobre todos nós, Senhor, há um pastor, há um cabeça que é Jesus. Ei, glória a Ti, Senhor Jesus, glória a Ti, porque o Senhor é mesmo cabeça da nossa vida. Nós Te amamos, Te adoramos e pedimos, Pai, eu apresento essas vidas que estão comigo aqui, vidas que estão querendo ler a Tua palavra, conhecer a Tua palavra, e que até hoje talvez estavam sendo vítimas de preguiça, de falta de vontade, estavam usando a Bíblia como caixinha de promessa, né? Abrindo a Bíblia assim, fala comigo, aí abrindo a Bíblia, Jesus. Mas hoje elas receberam direção, sim, receberam uma direção que vem do alto, para que a gente conheça a Tua palavra na sequência, para que haja uma leitura, para que o Espírito Santo vá ensinando, vá falando com cada um de nós, e que a gente conheça a Bíblia de capa a capa, porque o Senhor mesmo foi quem disse que uma das funções do Espírito Santo era não nos deixar esquecer aquilo que o Senhor falou, nos lembrar aquilo que o Senhor falou. Ora, como o Espírito vai lembrar se nós não lemos nenhuma vez, né? A gente, Pai, só consegue se lembrar daquilo que a gente já viu uma vez, pelo menos, né? Senão não é lembrar.
Então, Pai, eu te agradeço porque pessoas estão orando comigo agora e estão tomando essa decisão maravilhosa, decisão de te buscar, decisão de ler a tua palavra, de aprender contigo, de ser uma bênção nas tuas mãos. Elas fazem isso por amor delas, por amor do Senhor e por amor das outras pessoas também, porque elas querem ser instrumentos nas tuas mãos. No momento em que for necessário, elas querem estar bem preparadas, afiadas, manejando bem a palavra da verdade. Então, Pai, capacita essas pessoas, Espírito Santo, ensina, tira as dúvidas, dirige, Pai, orienta. Em nome de Jesus eu oro e apresento essas vidas. E a partir de hoje, Senhor, um verdadeiro exército de servos e servas que vai ler a Tua palavra todo dia, um capítulo ou 2 por dia, meditando, deixando o Senhor falar com essas pessoas. E elas serão transformadas, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. E se você crê, meu querido ouvinte, diga aí amém com bastante gosto. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Muito bom. Vamos ler a Bíblia, vamos aprender do Senhor. Vamos conhecer de capa a capa. Vamos ler uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes a Bíblia até morrer. A gente vai estar velhinho lendo a Bíblia. E de novo e outra vez, e manejando bem essa palavra da verdade. Amém? Então, é o que eu ministro na sua vida, que assim seja. E vamos nos ver então amanhã no nosso próximo programa, sempre nesse horário do meio-dia às 2 da tarde. E se você quiser estar conosco pessoalmente, nós nos reunimos às quintas-feiras, ali na Requinte Recepções. É na rua José Austregésilo, número 156, no bairro do Arruda. Você vai pela Avenida Bibiribe, no sentido Bibiribe, passou o estádio do Arruda, segunda rua direita do sinal, tá bom? Então esperamos vocês lá e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até amanhã. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.